Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Hoje a gente vai falar sobre índice, essa é a nossa aula de número 8, né? Então vamos lá. Gente, índice é um recurso que é utilizado no banco de dados, uma tecnologia que a gente utiliza para otimizar consultas no banco. Ele funciona como o próprio nome diz, né? Ele mantém um índice, né, referente às colunas das tabelas que a gente especifica. Então, para dar um exemplo, a gente tem aqui uma tabela clientes, né? Essa tabela clientes a gente vai ter o índice pelo código e o índice pelo nome que foi criado. Então, dando esse exemplo, a gente vê que para cada registro de código eu mantenho um ponteiro para a localização onde está esse registro dentro da tabela. Do mesmo jeito, no índice nome, eu mantenho uma tabela de índice ordenado pelo nome, né, como a gente pode ver, que é onde cada registro aqui faz referência a onde está o outro registro na tabela principal, né? Então o que acontece? Se eu quiser buscar, por exemplo, Igor, ele em vez de vir aqui buscar sequencialmente linha a linha, né? Ele vai vir aqui no índice, vai buscar rapidamente que está ordenado, achei o Igor. Aqui eu vou ter uma referência, né, aonde que ele está e ele acha que o registro Igor bem rapidamente, né? Pô, professor, o pessoal pode perguntar assim, pô, legal, mas então por que a gente não cria um índice para cada coluna, né? Pô, seria muito mais rápido as consultas. Mas só que o que acontece, gente, a gente tem que analisar duas situações. Porque quanto mais índice a gente tem, é lógico que as consultas vão ficar bem mais rápidas, né? Porque com o índice a busca por uma informação é bem mais rápida, né? Quando eu tenho que buscar um dado. Agora, no momento da inserção ou no momento de dar um update, alterar algum dado no banco, a gente tem que lembrar que, por exemplo, se eu alterei o nome Igor Carlos Purini aqui para Manuel, ele vai ter que vir aqui nesse índice e alterar também. A mesma coisa quando eu inserir um dado nessa tabela, ele vai ter que inserir ordenadamente no código e vai ter que inserir ordenadamente aqui também no índice nome. Então, quanto mais índices eu tiver em uma determinada tabela, mais tempo eu vou levar para fazer inserção e alteração de dados. E logicamente, quando eu tiver que buscar os dados, eu vou ganhar em termos de desempenho. Mas a gente tem que balancear isso daí, né? E também em termos de espaço em disco, né? Que eu acabo gastando mais espaço em disco do que se eu não tivesse esses índices, né? Só importante também lembrar que automaticamente quando a gente tem uma chave primária na tabela, ele já cria o índice pela chave primária, né? Então isso também já facilita a busca quando a gente vai pela chave primária. Eu queria mostrar nessa aula, gente, algo bem prático para vocês, né? Então o que eu fiz foi o seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui um banco de dados em SQL Server de uma empresa que trabalha já há algum tempo com banco, né? E nessa empresa tem a tabela de itens de venda, né? Vendas do produto. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, dei um count e verifiquei que essa tabela ela tinha aqui cerca de um pouco mais de 2,5 milhões de registros, né? Então eu falei assim, poxa, eu quero ver qual a diferença que vai dar de desempenho quando a gente estiver trabalhando num banco de dados assim real, né? Então eu criei uma aplicação que vai acessar essa tabela aqui. Eu criei uma tabela com o nome aluno aqui no MySQL, né, alunos. E essa tabela alunos eu tenho duas colunas, que é o ID do aluno e o nome, né? O que acontece é o seguinte, o ID do aluno é a chave, né? E o nome é uma string, né? Eu fiz um programa. Esse programa ele inseriu um pouco mais de 1,5 milhão de registros, né? 1 milhão e pouco de registros. Vamos contar aqui, né? Deixa eu ver aqui, select, count, né? Asterisco from alunos, para a gente ver quantos registros tem. Então, eu tenho aqui 1.385.000 registros, né, nessa tabela. Os nomes desses alunos foram gerados de forma aleatória, né? Eu vou colocar aqui para a gente poder ver. O programa ele gerou nomes aleatórios. Lógico que não foram os nomes dos alunos, né? Foram uma string gerada de caracteres de forma aleatória.
essa string de caracteres, o programa gerou automaticamente, então eu vou ter aqui diversos nomes diferentes, né? A gente pode ver que foi gerado de forma aleatória esses nomes. E o que acontece é o seguinte, a gente vai fazer a busca nesses dados. Eu fiz um programa aqui, então, vamos lá acessar o programa, só um segundo. Tá aqui o programa, né? Esse programa é um programa feito em Delphi, né? Não interessa pra gente o funcionamento dele, mas interessa assim, o que ele faz aqui quando eu clico em calcular, né, nesse botão. Então, quando eu clico em calcular, ele vai apagar o índice, né? Se já existiu o índice, né? Ele vai vir dar um drop index, o nome do índice que eu criei na tabela de alunos. Aí depois eu faço o que? Eu vou buscar, né? Select asterisco from alunos, where nome igual ao parâmetro que eu estou passando, que é o Igor Carlos Pulini aqui. Eu estou buscando, né, o aluno com o nome de Igor Carlos Pulini. Aí eu mando abrir e verifico quanto tempo ele gastou para fazer essa consulta. Tá vendo que eu pego o tempo aqui no início, o tempo depois e verifico o tempo. Aí depois eu faço o que? Eu crio um índice, tá vendo? Ó, create index. Aí eu dou o nome para o índice e depois eu falo que é alunos nome. Criei o índice. E depois eu refaço a mesma busca que eu fiz acima, tá vendo? Ó? É a mesma busca que eu fiz acima pelo nome Igor Carlos Pulini e calculo o tempo de novo. Aqui ele calcula a diferença. Eu vou ver quantas vezes o tempo com o índice é mais rápido que o tempo sem o índice. Então a gente vai pegar, vai executar o programa agora, né? É esse o programa que eu fiz aqui, né? Ó. Então a gente vai vir aqui em calcular. Quando eu calculo, ele vai fazer aquele processo, né? Primeiro ele vai apagar o índice, depois ele vai consultar sem o índice e depois ele vai consultar com o índice e depois vai me falar qual a diferença de tempo que tem entre a gente trabalhar com índice ou sem índice. E assim, gente, a diferença aqui é gritante, né? A gente pode ver, ó, isso aqui é o tempo em milissegundos, né? Então, o que interessa pra gente é esse valor aqui, né? Que a diferença de tempo chega a ser 24, né? 24 vezes mais rápido do que o tempo sem índice. Então, isso daí que eu acho importante ficar para vocês, porque na prática, uma boa estrutura de índice vai ser muito interessante vocês montarem quando vocês forem desenvolver aplicações no mercado. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque não adianta eu sair criando índices, né? Conforme índice em todas as colunas, porque a gente acaba depois perdendo em termos de desempenho de inserção e alteração e também perdendo em espaço em disco, né? Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre índice para vocês era isso. Eu queria mostrar uma aplicação prática para vocês verem na prática como funciona, qual a diferença que tem de desempenho, né? E eu acho que com essa aplicação que eu demonstrei, eu acho que isso ficou bem claro. Um grande abraço a todos aí.